Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com uma comida com que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais novo, o mais velho, estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado.
Palavra da salvação. Na dinastia egípcia, muito antigo, mais ou menos há 3.000 anos antes de Cristo, havia-se um hábito de quando as pessoas passassem por muitas necessidades, fome inclusive, então eles adoravam um Deus, e este Deus, ele era expresso através de um bezerro que era confeccionado, ou um touro que era confeccionado por mãos humanas. Veja que interessante, se era expresso o desejo de adorar esse Deus, para que não lhes faltasse mais o alimento, porque esse Deus expresso naquele touro, como figura de força, de energia, então estava contemplado naquele bezerro um Deus da fertilidade. Porque, segundo a teoria espiritual daquele povo, quando clamava este Deus, então Deus tinha a sua intervenção. De que forma? Permitia com que o rio Nilo enchesse, e depois, quando este rio esvaziasse, nas margens deste rio, então ficava uma espécie de lodo, ficava então uma espécie de lama, e tudo aquilo que semeasse neste lodo ou nesta lama, então germinava, crescia e produzia frutos em abundância, para que pudesse saciar a fome do povo. Veja que interessante. Na primeira leitura hoje do livro do Êxodo, é contemplado isso, de que o povo é tirado por Deus, pelas mãos de Moisés, de uma terra que vivia aquele povo no sofrimento, numa agonia, viviam então numa escravidão total. O que Deus então fez? Eu sou um Deus libertador, eu quero vos proporcionar liberdade, ou quero vos proporcionar então a minha bondade. Portanto, por meio de Moisés, fez sair este povo da terra do Egito, das garras do faraó, conduziu pelo deserto a uma terra prometida, considerada como a terra que corre leite e mel, ou seja, a herança eterna, é o reino dos céus. Da mesma forma que hoje nós caminhamos no mistério da nossa fé. Dado o momento, Moisés teve a necessidade de subir ao monte, chamado Monte Sinai. Desse Monte Sinai falou diretamente com Deus. Deste Monte Sinai recebeu as tábuas da lei, o decálogo. E 40 dias, Moisés com Deus conversando, o povo cá embaixo, mesmo tendo experimentado tantas vezes a mão bondosa de Deus, então se rebelou. Este povo então achou que Deus havia virado as costas para eles. Esse povo então arrancou os brincos, as pulseiras, as correntes de ouro das madames, à luz daquilo que era um Deus pagão dos egípcios, construíram então um bezerro de ouro e passaram a adorar este bezerro. E Deus então, vendo, sentindo a desonra daquele povo, disse a Moisés: desce depressa, porque este povo que eu mostrei tantas vezes a minha mão misericordiosa, tantas vezes demonstrei o meu amor, porque antes do mais os resgatei da escravidão, este povo virou as costas para a minha força, para o meu amor. Desça depressa. Moisés então desce. Quando desce, depara com aquela gente toda adorando aquele bezerro, confeccionado com as suas mãos, de ouro. Então, a atitude de Moisés, joga aquelas tábuas da lei aos pés daquela gente, e aí começa o diálogo de hoje que nós ouvimos no livro do Êxodo, da primeira leitura, deste 24º domingo do tempo comum. Segundo a tradição, ou a tradução do hebraico, então não significa simplesmente um regatear-se. Eu explicava isso, que muitos que já foram, sobretudo na Terra Santa, ou são naqueles países ali de Israel, daquela região, sabe disso, de que quando nós vamos comprar alguma coisa, aproximamos daqueles que estão a vender, daqueles vendedores ambulantes,
Então eles dão um preço bem alto. Coloca lá, vamos supor a nossa moeda, R$100. A pessoa então vai saindo, está muito caro, não me interessa mais. Vem cá, vamos conversar. Faço por 80, faço por 60, faço por 40, 20, acaba vendendo por 10. Isso se chama regatear-se. Esta mesma expressão de Moisés para com Deus passa a regatear-se em prol do próprio povo, porque o povo se rebelou. Automaticamente, na mentalidade do povo hebreu era esta, de que Deus haveria de castigá-los. O povo errou, cometeu um pecado, então vai ser castigado por este pecado. E é por isso então que Moisés começa a regatear com o Senhor. Não, Senhor, tem piedade desse povo. Esse povo vai se converter. Esse povo não vai viver dessa forma. Então tenha piedade. Só que, segundo a tradução do hebraico, não diz simplesmente um regatear-se, mas que Moisés tomou Deus no seu colo, nos seus braços, e começou a acariciar as barbas de Deus, dizendo: Deus, Tu és tão bom, é tão misericordioso, então não aplaque a Tua ira, não aplaque então o Teu castigo a este povo. Seja consciente que esse povo é um povo de coração endurecido, um povo de cabeça dura, como o próprio Deus expressa. E começa de fato a fazer este afago no próprio Deus. Veja que figura bonita. Esta mesma condição é que Moisés fala com Deus, fazendo uma oração, é a mesma condição que nós, crianças, quando viemos à catequese, quando nós viemos à Santa Missa, quando nós então rezamos o nosso terço, a nossa intenção deveria ser esta: fazer um carinho amoroso a Deus. Se nós queremos tanto o amor de Deus, se nós queremos tanto o carinho de Deus, é preciso que nós saibamos retribuir. Nós não ficamos decepcionados quando nós damos um beijinho no rosto do Pai e o Pai vira, se não brinca conosco, nos choca, nos coloca para fora. Nós não ficamos chateados, nós não ficamos frustrados. Assim também no caso da mãe ou do irmão para com o outro. Assim também Deus quer o nosso afago, Deus quer o nosso carinho, Deus quer que nós façamos festinhas no seu rosto, que nós puxemos as suas barbas, que nós então tenhamos como Deus, como um Pai muito íntimo. E é por isso que nós viemos à missa, é por isso então que nós entregamos de corpo e alma, conforme diz o ditado, de que de fato nós viemos para acariciar a Deus, através das nossas orações, através do nosso carinho, para nós sermos ainda mais recompensados por esse carinho, por este afago de Deus, porque esta é a essência de Deus. Através da segunda leitura, São Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer isso: eu deveria ser então alvo da desordem, eu deveria ter sido castigado por Deus, porque tantas vezes que eu persegui os cristãos, se eu persegui os cristãos, estava perseguindo o próprio Jesus, ou estava perseguindo o próprio Deus. No entanto, Deus me encontrou, Deus me acolheu no seu coração de bondade, de misericórdia. Deus teve compaixão de mim, Deus foi caridoso para comigo. Essa expressão de São Paulo, essa deve ser a nossa expressão. Eu dizia, questão de 3 domingos atrás, são 2 os efeitos agregados à nossa fé, a causa por que nós estamos aqui. O primeiro efeito é pedir perdão a Deus pelas faltas. Esse pedir perdão, conforme dizia, é fazer esse carinho às barbas de Deus, pegar nas bochechas de Deus, fazer com que Deus dê um sorriso para nós. Então isso através da nossa condição, que muitas vezes traímos este amor, este afago de Deus. Um dos objetivos agregados à nossa fé, no que estamos aqui, é justamente pedir perdão a Deus, para que no ato de reparação, de expiação, Deus possa desviar o seu olhar das nossas maldades, das nossas incredulidades, e volver o seu olhar de carinho para a nossa miséria, nos conduzindo este mesmo afago, este mesmo carinho. E o outro efeito é o dom da perseverança, que está agregado à esperança. Eu dizia em outra realidade também, de que a cor verde, no qual nós estamos celebrando, com este 24º domingo,
do templo comum, então tem duas vias de esperança. A primeira é que Deus espera em nós. Deus espera que nós vamos aceitar o seu carinho. Deus espera que nós vamos converter o nosso coração. E o outro efeito é que nós esperamos também que Deus não nos vai deixar faltar nada para nós, então, correspondermos com este amor, senão com essa esperança que Deus tem em nós. Portanto, tem esta face, tem essas duas faces, a fé no qual nos trouxe aqui. Primeira é que Deus espera que nós vamos nos converter, que nós vamos nos transformar, que nós vamos nos comportar como autênticos filhos dele. E por outro lado, é que nós também confiamos em Deus, que Deus vai nos colocar tudo aquilo que for necessário para nós vivermos na condição de filhos muito amados dele. Por isso que São Paulo então dizia: eu merecia ser castigado por Deus, mas Deus não faz isso, porque Deus não é castigador. Deus então não coloca peso às nossas costas, mas Deus nos alivia através da sua essência, que é justamente amor e misericórdia. Através do Evangelho, nós deparamos aqui com 3 parábolas. Primeiro, da ovelha. Tendo 100 ovelhas, uma só se desgarra, então o bom pastor vai, deixa as 99 e vai buscar aquela ovelhinha que se perdeu. Então, encontrando-a, põe nos seus ombros e depois se alegra e traz por meio das demais e promove uma grande festa. Um dos símbolos que o sacerdote recebe, o essencial, o principal, quando ele é ordenado, é a estola. A estola é esta faixa que está aqui, não é? Esta faixa que está aqui, debaixo da minha casula. Isso significa o símbolo sacerdotal. Então, a peça, é o paramento essencial para o sacerdote celebrar esta aqui. Ela vem aqui aos ombros, significa justamente uma ovelha, como se tivessem as 2 patas traseiras e as 2 patas dianteiras. E o sacerdote agarra e põe no seu ombro e traz para junto das ovelhas, ou senão, junto do rebanho. Esta é a missão do sacerdote ministerial? Não. É a missão de todos nós que recebemos um sacerdócio comum, que são dotes sagrados. Então, arrebanhar o povo de Deus. É a missão de todos nós, se encontrarmos uma ovelha perdida, desgarrada, vamos buscar esta ovelha e vamos trazer para por junto das demais. E o que o Senhor nos proporciona? Uma grande festa, a Eucaristia. Por isso, caras crianças, deixar de vir à missa aos domingos é pecado. É como se nós fôssemos essa ovelha perdida, que nós não encontramos, e depois o Senhor quer que nós sejamos um rebanho perfeito. E é por isso que nós estamos aqui, mesmo na condição de pecadores, mas o Senhor não desiste dos pecadores. O Senhor quer que nós desistamos do pecado. Pecador todos nós somos, e é por isso que nós estamos nessa assembleia. Deus não quer a morte do pecador, mas quer que ele se converta e tenha esta vida em abundância, e nós aqui restauramos esta vida em Cristo, esta vida em Deus. A segunda é justamente da senhora que perdeu a sua moeda. Tinha 10 moedas, não é? Uma também se perdeu. O que ele fez? O que ela fez? Acendeu uma lamparina, uma vela e procurou. Quando encontrou, chamou as vizinhas, não é, as amigas, e fez uma grande festa. Por que disso? Porque Deus não quer o seu rebanho esfacelado. O Senhor não quer que o seu rebanho viva disperso, mas quer que todos nós vivamos em comunhão de um rebanho, obediente à voz do pastor supremo, que é Cristo, ao mesmo tempo na condição de pastores que todos nós assumimos, de conduzir muitas e muitas ovelhas que estão desgarradas a este rebanho, que é o rebanho de Cristo, é o rebanho do Pai. Depois a terceira parábola, que é do filho pródigo. Logo no início os fariseus então começam a apontar a Jesus. Olha como é que ele come, ele convive com os pecadores. E Jesus vai responder, não é? De que ele não veio para os sadios, não veio para os perfeitos, mas veio para os pecadores, não veio para os sadios, veio para os enfermos. Se nós reconhecermos que é o pecado, a enfermidade,
portanto foi para mim, foi para nós que o Senhor veio. E depois, na certeza de que se nós nos encontramos nessa enfermidade, sabemos que o nosso refúgio é no coração de Cristo, é no coração do Pai. Depois, a liberdade. Quando nós achamos que a liberdade que possuímos é a grande vilã da nossa condição como cristãos, porque eu tenho liberdade, por isso que eu faço as coisas erradas. Mas eu não estou falando de libertinagem, estou falando de liberdade. Liberdade é um dom de Deus. Quando nós podemos discernir, quando esse filho mais novo pediu a sua herança, o pai no evangelho brigou? O pai então xingou? O pai então recusou? Não. Com toda tranquilidade, deu a parte ao filho. Porque ele, como filho, como uma pessoa com sã consciência, deveria saber muito bem o que deveria fazer com os bens que ele recebeu. No entanto, esbanjou. Mas ele usou da sua liberdade de forma errada. Gastou com prostitutas, gastou então desordenadamente os seus bens. Só quando doeu no estômago, né? Aquilo que nós dizemos, quando não vem pelo amor, vem pela dor. Então só quando doeu o estômago, sentiu fome, tanto alimento lá em casa tem, tantos empregados do meu pai alimentam e saciam a vontade. Meu pai nunca fez questão disso. Hoje eu queria comer a comida dos porcos, nem isso me é dado. Portanto, vou me arrepender, vou voltar para o meu pai e vou pedir perdão. E fez isso. Assim que o pai o viu na porteira, ao invés do filho entrar e ajoelhar diante do pai pedindo perdão, o pai foi ao encontro. É a figura então do pai misericordioso, para dizer que está sempre à espera da nossa conversão, está sempre à espera do filho, da ovelha desgarrada, está sempre à espera, porque através da sua generosidade, então distribuir a carga de amor, ou senão de caridade para com este filho. E depois que o pai abraça, dá um beijo, ósculo da paz, é considerado assim, chama o empregado, põe anel no dedo, uma túnica, sandália aos pés e promove uma festa. É isso. A nossa reconciliação para com Deus é sempre motivo de festa. A missa é a grande festa, é o banquete que o Senhor proporciona para nós, através das Sagradas Escrituras, neste mês da Bíblia, através então do pão, do corpo e do sangue do Senhor. É a festa que o Senhor proporciona para nós. O filho mais velho estava trabalhando no campo e de repente aquele filho ouve as músicas, as danças e chega, não quer entrar, não quis entrar. Portanto, começa a reclamar e chama um dos empregados. O que está acontecendo? Olha, teu irmão mais novo, que esbanjou tudo que possuía, e hoje chegou em casa, e teu pai então promoveu uma festa. Qual é a resposta do pai? Quando chama a atenção: filho, tu estivesse sempre comigo. Este teu irmão, ele estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Era preciso que nós promovêssemos uma grande festa. Eu gosto muito dessa expressão do Evangelho, quando ele diz, o pai diz, que não é, o título desse Evangelho não seria filho pródigo, mas seria Pai das misericórdias, ou Pai misericordioso. Tem misericórdia com o filho mais novo, tem misericórdia com o filho mais velho. E vai dizer, filho, tudo que é meu é teu. Quando o filho reclama, eu nunca transgredi uma lei sequer da tua parte. Eu nunca esbanjei os bens, nunca saí de casa. Portanto, nunca me deste um cabrito para eu celebrar com meus amigos. Agora esse teu irmão, esse teu filho que chegou, então tu matas um novilho gordo para festejar. Assim também essa expressão que o pai utiliza, filho, tudo que é meu é teu. Há um conforto, um consolo na nossa alma, não é? Tudo que é do Pai, tudo que é de Deus é nosso. E há conforto maior para nós que vivemos nessas expectativas, nessa esperança. O céu é a nossa herança. Deus é a nossa herança e nós somos a herança de Deus. Veja que interessante. Então tudo que é de Deus pertence a nós. Então o amor, a paz, a luz, a caridade,
o entendimento, a fortaleza, a força, tudo isso, a ciência, a sabedoria, esses dons, tudo pertence a Deus. Se tudo que é de Deus pertence a nós, portanto, veja, nós somos herdeiros de Deus, nada nos faltará. Por isso então que nós respondíamos, de fato, através do Salmo 50. Vou voltar para os braços do Pai. Vou receber tudo aquilo que eu havia perdido, porque eu esbanjei. Vou voltar para os braços do Pai. Voltar para os braços do Pai significa receber de volta aquilo que Deus não nos tirou, mas que nós esbanjamos, que nós gastamos com tantas coisas alheias, tantas coisas que não interessam a Deus ou o cristão. É uma forma de nós recuperarmos esta nossa herança, que é justamente o próprio Deus, que é a nossa herança, como também nós somos a herança deste mesmo Deus. Amém?